Olá, amados. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com cada um em mais esse dia. É mais um dia aí que o Senhor nos concede. Temos que ser muito grato a Ele por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele vai fazer. Hoje eu queria deixar uma mensagem aqui falando assim da importância da gente estar atento sobre a gente não até trair o nosso Senhor Jesus, mas o principal mesmo é a gente se orientar para a gente não estar até ouvindo, né, a palavra dele, a gente está até lendo, a gente está até o buscando, mas verdadeiramente a gente não está passando um bom exemplo lá fora, né? Porque a gente tem que estar atento a isso. Por que isso que eu quero dizer? A gente tem que estar atento, nós que falamos que somos de Cristo, que o seguimos, para a gente não dar mau exemplo, né? Exemplos que podem fazer pessoas se afastarem da casa do Senhor, né? Isso é um grande perigo. A gente vem vendo aí grandes até pregadores, né, fazendo coisas absurdas. Não estamos aqui para apontar o dedo, a gente está usando apenas como exemplo, tanto nem damos nome, mas para que sirva, para que a gente não seja assim, né? Nós temos que estar sempre buscando na palavra, né? Buscando na Bíblia a mensagem verdadeira do nosso Senhor Jesus, até para que a gente não pregue, a gente não fale, né, coisas às vezes até boas, mas não vivamos e acabamos dando mau exemplo, afastando as pessoas da casa do Senhor. Isso daí é muito perigoso, porque a pessoa que fizer isso daí será condenada. O nosso Senhor Jesus, né, o nosso Deus, eles já disseram que ia acontecer, né? Teria falsos profetas, teriam pessoas dentro da igreja que não viveriam, né, conforme a palavra. Isso daí está escrito. Mas ele também fala, ai daqueles que fazem isso daí. Iria acontecer, mas os que fazem isso daí se preparem. Eu quero aqui deixar alguns versículos, né, para que sirva de base, mas antes quero pedir aos amados que nos ajudem, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, que não são inscritos. Isso aí ajuda a gente a levar essas mensagens mais longe. E eu vou ler aqui alguns versículos, se encontra em Mateus capítulo 26, vou ler do versículo 33 23 e 24. E diz assim: E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Olha essa palavra, né? Essa palavra aí é muito importante para a gente estar muito atento, né? A gente se orientar para nós não sermos traidores de Cristo. Por quê? A própria palavra dele, tem outros lugares que falam, né? Esses traidores podem ser falsos profetas, pessoas até que estão na casa do Senhor, que andam com, né, uma Bíblia, às vezes, debaixo do braço, fazem ali na frente, né, daquelas pessoas, mas quando sai dali, vive uma vida toda estranha, né, toda errada, toda fora do que diz a palavra. E aí, quando vem algumas pessoas descobrirem, quantas pessoas se afastando, né, da casa do Senhor por causa desse tipo de pessoa, né, que não dá um bom testemunho, né, porque nós que dizemos sermos, né, seguidores de Cristo, querendo ou não, nós temos que dar bom exemplo. Nós não somos perfeitos, isso aí não tem como. Se as pessoas ficarem olhando para nós, com certeza irão ver pecado, irão ver falha, porque nós somos seres humanos, mas nós não podemos ter falhas é, gigantescas como você vê, né? Coisas que vêm acontecendo, coisas onde você pode ser, vamos dizer assim, excluído, né, daquela igreja que você segue pela tal situação que você fez. Que quando chega ter um caso onde a igreja tem que te excluir, significa que é algo muito grave, né? É o que nós estamos falando, pecar, todo mundo peca. Às vezes pode acontecer de você, né, num momento de raiva, falar uma merda com uma pessoa, né? Você se irá com alguém, não deveria, mas pode acontecer. Mas isso não é uma coisa tão grave.
você volta atrás e pede perdão. Mas tem coisas graves, né? Traição, é, roubos, fofocas, mentira, tudo isso são coisas que, se forem levadas à igreja, pode acontecer de uma pessoa ser excluída. Por quê? Porque são coisas muito graves, né? São coisas que podem prejudicar a vida de outras pessoas. E nós que somos seguidores de Cristo, nós não podemos fazer isso, porque ainda que nós não estejamos tentando diretamente contra Deus, mas se nós estamos fazendo algo que tentamos o nosso próximo, você pode ter certeza, assim como quando você faz o bem, é como se você estivesse fazendo a Deus, quando você faz o mal ao próximo, é como se você estivesse fazendo a Deus. Então, se você trai uma pessoa aqui na terra, né, se você é, fala mentira de uma pessoa aqui na terra, é como se você estivesse traindo o nosso Deus. Ainda mais nós que somos conhecedores da palavra. Quanto mais nós conhecemos a palavra do Senhor, mais correto nós temos que andar, né? Mais certo possível, evitando o máximo de problema. Por isso a gente se evita muito o local, para que a gente evite, né, lugar de confusão, pessoas fofoqueiras, isso tem para todo lado. Infelizmente, às vezes tem até dentro da igreja, mas nós temos que estar atentos sobre isso daí. Nós não podemos fazer parte desses grupos, né, onde pode afundar uma outra pessoa com a nossa palavra. Então nós temos que estar atentos sobre isso, porque isso daí, quando é descoberto, né, ou então quando outras pessoas de fora olham e ainda viram e falam assim, para ser crente igual fulano, é melhor que eu nem seja. Então isso daí você está causando uma má impressão, né, das pessoas que são da igreja. Aí quem olha de fora acaba não indo para a igreja por causa das nossas atitudes erradas, querendo ou não, isso é uma traição, né, ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Deus, porque nós temos que andar reto, né, no caminho do Senhor, onde não haja escuridão atrás da gente, onde todos olhem e possam ver a transparência, né? Ainda que sejamos falhos, mas que não sejam coisas que em meio à sociedade sejam graves, né? E muito menos perante Deus. Então nós temos que estar muito atentos a isso, para que a gente não seja, né, pessoas que estão com Cristo, né, falando que caminhamos com Ele, estamos na casa ouvindo a palavra dele, mas que sejamos pessoas também que afastamos, né, pessoas da casa do Senhor. Não podemos, porque senão nós vamos ser condenados por isso daí. Você imagina você dentro da casa de Deus, né, e ao mesmo instante, quando você sai dali, os seus vizinhos, seus parentes olham para você e falam, para ser crente igual fulano, eu não quero ser. Né? Deixa eu aqui, tomando minha cervejinha, tomando minha cachaça, que eu faço menos mal do que aquela pessoa. Então isso é grave. Quando nosso Deus ouve isso daí, ele vai olhar realmente ali se você está fazendo aquilo que aquela pessoa está falando. Que às vezes as pessoas nos julgam por qualquer coisa. Isso daí é, né, eles julgam. Mas nós não podemos ser julgados por coisas que verdadeiramente nós estejamos fazendo de errado. Aí é problema. Então, que nós, né, possamos estar atentos sobre isso daí, nós possamos ser pessoas que não venhamos ser condenados pelo nosso Senhor Jesus por ter traído, né, traído a palavra dele, traído aquilo que ele designou para nós, que é amar o próximo, né, que é seguir o evangelho dele, que a gente faça isso verdadeiramente, que andamos limpos, né, na palavra dele. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. E eu lhe peço que o Senhor possa estar sempre puxando nossas orelhas, Senhor. Se houver algum momento que estivermos falhando, onde podemos até estar dando falso testemunho, onde algumas pessoas podem até estar se afastando da sua casa por nós, que o Senhor nos oriente, né? Que o Senhor nos corrija e que nós possamos ser pessoas, Senhor, que te siga verdadeiramente limpo, para que sejamos exemplo, né? Para que as pessoas olhem e falem, eu quero ser cristão como aquela pessoa, né? Não ser nós, mas que querer seguir do nosso jeito, seguindo a sua casa. Sabemos que as pessoas devem seguir somente a Ti, mas nós devemos ser, né, pessoas retas aqui, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo sobre nossa vida.
São essas bênçãos que eu te peço, te agradeço desde já e lhe peço que o Senhor abençoe a cada um que ouve essas mensagens. Então, em nome de Jesus, amém. Eu acabei errando aqui no final, irmão, mas acontece porque a gente faz a gravação, mas não tem como cortar, então vai às vezes com umas falhas mesmo. Mas o importante é que vocês ouviram, né? Que Deus possa estar os abençoando, né? Em nome de Jesus, que a gente venha a ser verdadeiros evangélicos, né? Que nunca venhamos ser condenados por trair o nosso Senhor Jesus, né? Então que Deus te abençoe. Essa é a mensagem de hoje.